Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou eu mais uma vez, presbítero Rogério Santos, em mais um vídeo para você. E é isso aí para você, querido amigo, que já curtiu o nosso canal, já se inscreveu, já ativou as notificações. Eu quero dizer, tem mais um vídeo especial para você. Vamos lá, fique ligadinho aí, que o tema de hoje é 3 coisas que nós nunca podemos perder. Isso aí, preste atenção, 3 coisas que nós nunca podemos perder. É isso aí, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre essas 3 coisas que nós nunca podemos perder. E nós vamos tomar aqui então algumas coisas para que você possa guardar isso no coração e Deus edificar a tua vida, trabalhar sobre a tua história, mudar algumas coisas que está aí dentro, em algumas confusões. Então vamos lá, vem comigo. A primeira coisa que nós nunca podemos perder é as nossas raízes. Isso baseado em Apocalipse capítulo de número 2 e o verso de número 5. Veja bem o que diz lá. Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então vamos para o primeiro ponto. Lembra-te, porém, das primeiras obras. Quando falando de lembrar das primeiras obras, está falando de raízes, de início, de começo, daquilo que você fazia no início. Quando João escreve esta carta, melhor dizendo, a uma das igrejas da Ásia, João estava dizendo através da pessoa de Cristo, ou melhor, Cristo falando através da pessoa de João, acerca da igreja que se esqueceu do primeiro amor, das primeiras obras. Deus está dizendo, nunca se esqueça das suas raízes, porque são elas que te sustentam, sendo quem você é. Vamos ao segundo ponto para Deus edificar a tua vida e continuar falando com você. Segundo ponto que nós nunca podemos perder. Preste atenção, isso aqui é muito sério, que é a nossa geração do século 21 está se esquecendo de lembrar quem é. A pessoa adquire um sucesso e se esquece das primeiras obras. Mas tem algo também em segundo lugar que me chama a atenção, é que nós nunca podemos perder o nosso caráter. Mas tem base bíblica para isso? Tem sim, irmão. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 20. Vem comigo. Efésios, capítulo 6, verso 20. Vai ter aí na descrição, você acompanha a leitura, anota e dá uma olhadinha, ó. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pelo qual sou. Quem tem caráter, irmão, admite e assume quem é, sem medo de reconhecer ou sem medo de se mostrar dizendo que é um cristão. O caráter de dizer é e é, se dizer não é, não é. Nós precisamos e temos que pensar dessa forma. Por quê? Porque até mesmo a Bíblia vai nos dizer que a palavra do cristão seja sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então precisamos sim ter sobre nós a conduta, a moral e o caráter presente na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que está fácil demais a pessoa dizer sim, a pessoa dizer posso, a pessoa dizer sou e não cumprir, não fazer e não conseguir manter aquilo que disse. Então Paulo vai nos dizer em Efésios capítulo 6, verso 20, pelo qual eu sou embaixador. Admita, tenha caráter, assuma a posição, porque quando você se lembrar das primeiras obras que nós deixamos ou que esquecemos de vez e assumirmos o nosso caráter, colocarmos a postura de quem somos, até porque o cristão tem a responsabilidade de assumir a posição que ele tem diante de Deus. Até porque Jesus disse um dia à mulher samaritana, quando vir o Cristo, ele nos ensinará todas as coisas. Ele disse, porventura não sou eu?
Porventura eu não sou? Então o que acontece? Assumir quem somos é a nossa necessidade nesse período. Nós não podemos perder o caráter de cristãos. A terceira coisa que nós precisamos, ou melhor, que nós nunca devemos perder, o que é? A fé. Olha o que Paulo vai falar em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e o verso de número 7 e 8. Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. Não podemos perder a fé, preste atenção. Olha lá, combati o bom combate. Olha lá, combati o bom combate. Acabei a carreira, vírgula, guardei a fé. Queridos, nós não podemos de forma alguma perder a fé. Nós não podemos de forma alguma esmorecer na fé. Olha o próximo versículo, verso 8. Desde agora, pela fé, desde agora, ó glória, a coroa da justiça me está guardada pela fé, a qual o Senhor, justo juiz, olha o nosso caráter e olha a lembrança das primeiras obras, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmão, só acredita em arrebatamento quem guarda a fé. Irmão, só acredita na volta do Senhor Jesus quem preserva a fé ativa. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas não acreditam em arrependimento. Nós precisamos ter uma fé proativa, uma fé que trabalhe, uma fé que desenvolva, uma fé que faça, uma fé que aconteça, porque nós estamos vivendo um período de esfriamento da fé, e nesse vídeo eu quero te estimular, quero te conduzir a não perder a sua fé, a não desvalorizar o seu caráter. Nós não podemos, de forma alguma, perder a fé. Nós não podemos de forma alguma perder o nosso caráter e não podemos de forma alguma perder as nossas raízes. Não é porque você chegou, não é porque você alcançou, não é porque você possuiu, não é porque você cresceu, não é porque você evoluiu, que você vai esquecer as suas raízes, abandonar o caminho que você trilhou, abandonar o trajeto que você seguiu. Não, as suas raízes são o que te sustentam e também são o que te projetará para amanhã. Há um livro que eu estou lendo chamado O Último Degrau da Liderança. Ele vai dizer sobre a liderança servil, e uma das coisas que diz naquele livro, que ele se lembrou no meio da caminhada, que ele se esqueceu de quem ele foi e não se lembrava mais, mas quando ele se lembrou de quem ele foi, ele passou a ser alguém melhor, porque ele entendeu que sempre ele buscava ser melhor por aquilo que ele já havia sido. Então as suas raízes não podem ser perdidas. Aí o caráter dele é quando ele foi diante da membresia da igreja, diante do corpo de obreiro, do vínculo dos obreiros, admitiu o quanto ele estava falho como líder espiritual de uma igreja e disse: eu não sou assim. O seu caráter se realçou. Que caráter é esse? Admitir a posição, admitir que de vez em quando você também erra, admitir que de vez em quando você também falha, admitir que você também é fraco e dizer: eu sou fraco, mas o meu Deus me fortalece, e o meu caráter não será perdido porque admiti minhas fraquezas. Eu estou vendo no nosso Brasil uma situação de pastores se suicidando, pessoas arrancando sua vida e se intitulando cristãos. Sabe por que isso tudo, irmão? Porque nós entramos numa couraça, numa armadura, e temos medo de admitirmos que precisamos de ajuda, de admitirmos que às vezes erramos, somos falhos, tropeçamos e temos medo de adquirir aquilo que Deus tem para nós através de realçar o nosso caráter de homem fraco. Caráter é você ter coragem de admitir quando está certo, mas também ter coragem de admitir quando você está errado. Caráter é ter coragem de falar a verdade quando é necessário, mas também coragem de se calar quando você também tem que ficar quieto. Aleluia! Eu estou sentindo Deus e vou entregar uma palavra. Tenha caráter de admitir os seus erros, pois Deus está querendo levantar homens de caráter. Davi não perdeu o trono quando admitiu o pecado. Davi perdeu o trono quando não quis reconhecer o seu erro diante de Deus. Deus teve que levantar um profeta. Então lembre-se, Davi não perde o trono por admitir o seu pecado. Davi perde o trono por não perceber o pecado que estava cometendo e não aceitar, porque se tornou rei aquilo que ele estava fazendo.
Preste atenção, a terceira coisa, precisamos guardar a fé. O próprio Davi vai nos dizer: Senhor, retires tudo de mim, menos o teu espírito. Irmão, peça a Deus misericórdia. Estamos num período ruim, num estado cruel da nossa vida, mas peça a Deus misericórdia e guarde a tua fé, para que o inimigo não roube de você o que você tem de melhor na tua vida, porque o melhor que você tem não é o teu carro, não é a tua casa, não é nada do que você tem. As três coisas que você tem de primazia na tua vida, na tua casa, se chamam fé, que em Deus, a presença dele na tua vida, a tua família e a própria igreja que você frequenta, o próprio povo que você participa, ou até mesmo o próprio povo que você lidera. Volte às suas raízes, retome o seu caráter e guarde a tua fé. Deus irá te abençoar. Queridos, forte abraço, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e você viva o melhor de Deus para a tua história. PAVP, pregar avivamento, viver Pentecostes.